Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do programa Checkmate, que acontece graças a uma parceria entre o Departamento de Comunicação Social da UFRN e a TV Universitária. É hora da gente saber quem será o nosso entrevistado de hoje. Monalisa Medeiros começou a empreender com 8 anos de idade. Hoje, com 21, é referência no mercado das startups. Modelo de negócio que busca inovar o mercado do empreendedorismo através de ideias criativas. Atualmente, Monalisa é a embaixadora do maior evento de startups da América Latina, o CASE, e é gerente de marketing na empresa Outgo. Diante de sua forte influência no mercado de startups, ela já impactou em torno de 15 mil pessoas e já recebeu 16 prêmios pela sua atuação no modelo de negócio da América Latina. Seja muito bem-vinda ao Checkmate, Monalisa Medeiros, empreendedora. Isso, muito obrigada. Monalisa, agora eu não vou fazer essa entrevista sozinho, estão aqui comigo 4 estudantes dos cursos de Comunicação Social da UFRN. São eles Marcos Arboes, do curso de Jornalismo, Ana Flávia, do curso de Audiovisual, e Adassa Carvalho e Shirley Melo, do curso de Publicidade e Propaganda. Monalisa, queria começar perguntando então, pelo início, né? Como é que começou essa sua trajetória empreendedora? Minha trajetória começou aos 8 anos de idade. Na época eu já tinha interesse em começar a empreender, eu via as pessoas vendendo nos comércios, queria saber como é que funcionava. E aí eu comecei a observar que na região onde eu morava, tinha algumas iniciativas que eu poderia começar a poder dar os primeiros passos nesse meio do empreendedorismo. E aí na igreja que eu frequentava, tinha uma festa no meio do ano para arrecadar fundos e aí fazer reformas na igreja, porque era uma estrutura ainda muito precária, ainda tinha algumas coisas a serem melhoradas. Então eu decidi que nessa festa, aos 8 anos de idade, eu ia fazer 9 mais ou menos na época, que eu queria usar meu aniversário para arrecadar doces, pipocas, várias coisas, montar uma barraquinha e ajudar a igreja na reforma e usar esse material, o dinheiro arrecadado, para poder ajudar. E aí eu fiz isso, em 2 dias de evento, eu vendi o estoque, que era para 15 dias, cheguei lá, dei o dinheiro e eu fiquei apaixonada, encantada como tinha dado certo e eu queria continuar. Eu vi que ali que eu tinha gostado e foi quando eu comecei a fazer outros projetos. Com 8 anos. E como é que foi em casa? Seus pais apoiaram? A princípio era mais uma brincadeira de criança, né? Não tinha nada assim muito sério. Eu já falava para meus pais que eu queria abrir uma empresa, sendo que era algo muito incerto. Aí eu fiz o técnico em administração por indicação da minha mãe, lá no IFRN, que ela viu que tinha aberto o curso, era o sonho dela que eu fosse federal. Então eu fui lá, fiz e realmente mudou a minha vida. Meus pais apoiaram, sempre apoiaram, né? Mas meu pai e minha mãe ainda ficam um pouco receosos, porque é difícil. A gente já teve casos de falência na família, de negócios que não deram certo. Então, assim, é um assunto um pouco delicado, porque pode dar muito certo, mas pode também dar muito errado. Vamos à primeira pergunta dos nossos estudantes. Quem vai fazer é o Marcos Arboes. Perfeito. Monalisa, durante a sua trajetória, a gente percebeu uma série de parcerias que foram feitas com grandes instituições de renome no cenário brasileiro de startups de empreendedorismo, como a Inovativa, a Darwin. E a gente queria saber como como foram surgindo essas parcerias. Perfeito. No final de 2017, início de 2018, eu assumi a tarefa de reconstruir o Jerimum Valley, que é a maior comunidade hoje de empreendedorismo, startups e inovação aqui do estado. E aí, com esse trabalho de reconstrução, eu acabei me tornando líder desse movimento aqui no estado e coordenando as startups para iniciativas. E aí, quando tem uma iniciativa nacional, eles geralmente pegam um representante de cada estado. E aí, no final de 2018, eu recebi um convite do CASE, que é o maior evento de startups da América Latina, para ser embaixadora e representar o estado nessa iniciativa. E quando eu fui chamada para esse evento, outras iniciativas nacionais viram o trabalho que a gente estava desenvolvendo aqui no Rio Grande do Norte e me convidaram também a ser embaixadora, a ser líder e a liderar outros movimentos também que ajudassem nessa conexão entre o Rio Grande do Norte e as demais atividades do país. Monalisa, voltando agora aqui, depois dessa pergunta do Marcos, ao início ainda, né? A gente tem uma cultura no nosso país de formação, né, de que não é tão que você não deve inicialmente empreender. Você tem que fazer faculdade, você tem que se formar e
pelo menos inicialmente, você vai trabalhar em algum lugar, você vai ter um chefe. Como é que foi, no seu caso, essa educação? Você disse que sua família sempre apoiou você a empreender, você começou muito novinha ali, com brincadeiras de empreendedora. Você acredita o fato de você ter se tornado empreendedora tão jovem? A família, você disse que tem casos também de empreendedores na família? Perfeito. Na minha família tem casos, como eu falei, de gente que deu errado, mas também tem gente que deu certo. Então, eu sempre vi essa inspiração, realmente, eu vi que eles me inspiraram de alguma maneira, mas o que me motiva mais a empreender não é nem esse lado empreendedor. É porque eu venho da família muito mista, de pessoas com realidade econômica boa e também muito ruim. Na realidade, meus pais vieram do interior da Paraíba, onde eles saíram da fome e da seca, para tentar algo aqui no Rio Grande do Norte. Então, eu pego mais a inspiração desse lado, porque eu sei que tem pessoas na minha família que as condições não são tão boas. E meus pais vieram de uma realidade muito difícil. Então, eu me inspiro mais em como eu queria dar uma velhice boa para eles. Então, é isso que me motiva mais hoje. E se der errado, você se preocupa com isso, com ter uma formação também? Porque se der errado empreender, você vai ser funcionária em algum canto? Atualmente eu sou funcionária na Altigo. E isso também era algo que eu não me via sendo funcionária. Mas eu vi que pela questão da maturidade é uma coisa até interessante. Antes de você chegar a ser dono de empresa, ser um CEO, você precisa saber como é que coordena uma equipe, como é que lida o dia a dia, os trâmites, né, a burocracia de uma empresa mesmo. E aí, se você é tão jovem como eu era na época que eu comecei, eu sou jovem ainda, mas só que eu era mais ainda quando eu comecei a empreender. E eu senti a necessidade de ser funcionária por um tempo para aprender um pouco disso e algum dia eu pretendo realmente desvincular as amarras. E aí, se der errado, essa realmente é uma preocupação, mas eu acho que como eu comecei de passinho em passinho, com o pé no chão, consciência, sabendo que realmente eu tenho que dar um passo atrás para dar 3 na frente, eu acho que isso não vai me afetar tanto se der errado, porque o nível de conexões hoje que eu tenho está me possibilitando mudar rápido. Eu saio de uma oportunidade que não está dando certo e vou outra, tento rapidamente. Então, até agora, eu não tive que assumir grandes riscos. Vamos à próxima pergunta dos nossos estudantes. Quem vai fazer é a Ana Flávia. Você comentou... Oi, Mona, né? Oi. Você comentou um pouco dessas conexões e essas parcerias que você estruturou, né, ao longo dessa sua trajetória. E eu queria que você contasse um pouco se você já recebeu algum prêmio, se já está sendo reconhecido por esse trabalho que você desenvolve frente às startups, frente a esse movimento empreendedor e quais foram eles, né? O que você considera como mais importante, mais significativo nessa sua trajetória? Perfeito. O Case, que foi esse evento que eu comentei antes com o Marcos, ele foi a porta de entrada e também foi meu primeiro passo no cenário nacional nesse meio de startups. E eu considero esse título de embaixadora do Rio Grande do Norte no Case, né, como sendo o mais importante para mim até então, porque ele que me abriu as portas. A AB Startups hoje é referência nacional de startups, né, nesse meio de ecossistemas. E aí, receber esse título deles foi algo que me motivou muito a continuar trabalhando e prospectando coisas legais no nosso estado. E, além disso, eu também ganhei algumas competições locais. Eu participei já de competições de fomento à iniciativa de startup para mulheres, para jovens e em público geral. E a competição que foi mais desafiadora para mim foi o Coxinton, que foi promovida pela Startup Days, o pessoal que surgiu também aqui da faculdade, né, os meninos universitários, que tem essa empresa que promove hackathons. E no desafio do Loucos por Coxinha, onde eu tinha que apresentar minha ideia num pitch para 80 franqueados, e no final eles aceitaram a minha ideia, a gente ganhou em primeiro lugar. Esse desafio para mim foi até agora o maior. Que como você convence 80 empresários, mais os sócios, né, os donos da franquia, de que sua ideia vale a pena ser investida, que ela é uma boa ideia. Então, acho que esse título do Case foi o primeiro e esse hackathon foi o maior prêmio assim, que eu considero. Ô, Mona Lisa, a sua área mesmo de interesse para empreender é essa área de startups, de tecnologia? Você acha que é o nicho de mercado realmente que o jovem deve empreender hoje em dia? Sim, e acredito que é o futuro. Eu acho que TI, essas linguagens de programações, elas vão ser basicamente como o inglês, espanhol, qualquer outro idioma. No futuro, acho que todo mundo vai ter que saber falar um pouquinho. Então, é a tendência que a gente está vendo para os próximos anos, que surjam mais startups, e esse aquecimento vai gerar também muitas oportunidades de emprego. E quanto mais preparado o jovem tiver para entrar nessas empresas de tecnologia, mais vantagem competitiva ele vai ter. Hoje em dia você dá palestras também para criar esse espírito empreendedor em outros jovens, né? Como é a receptividade quando você vai falar de empreendedorismo, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte?
Aqui hoje o pessoal está bem mais curioso para saber o que é, né? E principalmente quando eu trago as minhas referências, que são também de instituições nacionais, isso estimula também que eles busquem mais informações e entrem na área. Então, até agora, primeiro o pessoal, quando me vê com essa carinha de criança, quem me vê pensa que eu tenho 15 anos, sem maquiagem 12. Então, quando eu chego nos lugares, o pessoal primeiro fica assim, quer que ela vai falar. Mas quando eu começo a contar a minha história, né? Que quando eu comecei muito cedo, então eu acumulei muita coisa. E eu também coloco essa frase que é: eu não tenho férias desde os 15 anos de idade. Então eu trabalho de 15 a 21 anos sem ter férias, só quando estou doente, uma semana de gripe. E aí, quando eu começo a contar essas histórias, o pessoal acaba gostando. E no final já tenho hoje vários feedbacks de pessoas relatando que começaram a empreender porque elas se sentiram motivadas pela minha história. Ana Flávia tem mais uma pergunta para você, Mona Lisa. Mona Lisa, levando em consideração a sua trajetória como empreendedora, um pouco dessas experiências que você já compartilhou com a gente aqui, eu gostaria que você falasse um pouco dessas habilidades que você considera para o profissional do futuro, para uma pessoa que quer ingressar no mercado da startup, levando em consideração essa jornada de empreendedorismo e essas habilidades que a gente tem que desenvolver, que é necessário para ser. A criatividade, eu acho que é a principal característica. Porque o profissional que ele sabe resolver problemas com poucos recursos, que ele consegue se adaptar à flexibilidade também, né? Nessas situações, é um profissional que se destaca. E esse meio de startups é extremamente flexível, tem que ser flexível, porque ele é muito volátil. Então, seu concorrente hoje está trabalhando uma ideia que pode virar totalmente o jogo para você, pode surgir uma mudança tecnológica que você vai ter que mudar totalmente seu produto. E se a equipe não está preparada para se adaptar a essas mudanças, vai acabar sofrendo e tendo uma rotatividade de pessoas maior na equipe. Então, até para você conseguir manter sua posição nessas empresas, você precisa ser flexível, adaptável, porque senão você vai acabar se vendo sem conexão dentro da empresa. E até uma curiosidade que aconteceu também comigo, dentro da Altigo, que é a empresa que hoje eu sou gerente de marketing. E lá a empresa começou com um produto. Quando eu estava no primeiro mês do meu estágio, eu estava trabalhando na área comercial, e aí teve uma mudança da Apple na tecnologia que não permitia mais que a gente continuasse no nosso modelo. E aí, de repente, do dia para a noite, a empresa se modelou todinha. Do comercial, eu passei para o setor de TI. Na época, eu cursava tecnologia da informação aqui na UFRN. E aí, eu acabei mudando do comercial da água para o vinho, né? Da comercial para tecnologia. E aí, eu passei de 3 a 4 meses nesse setor de tecnologia, até que eu pudesse voltar para o marketing, que era a área que eu me interessava mais. Então, eu passei por 3 setores da empresa, completamente diferentes. Tive que aprender coisas novas nesse período. E por uma mudança que ninguém previu, que não tinha como prever. Então, acho que essa característica da flexibilidade, ela vai ser muito necessária para o profissional do futuro. Ô, Mona Lisa, né? A gente vive uma realidade no país de desemprego muito alto, atinge muitos jovens, inclusive. Tem espaço para todo mundo ser empreendedor? Todo mundo ser empreendedor. Eu gosto da definição que empreendedor não necessariamente é quem abre a empresa, mas sim aquela pessoa proativa, que almeja algo maior na carreira, que ela quer ter crescimento, ela busca possibilidades diferentes. Então, você tem o empreendedor que abre empresa, você tem também o intraempreendedor que está empreendendo dentro de uma empresa. Então, eu acho que todo mundo tem que ter um pouco de empreendedor dentro de si, porque no momento que você se acomoda com a carreira, com a posição na empresa, naquela mesma realidade, você tende a ficar condicionado a fazer o mesmo sempre. E isso desmotiva, diminui a produtividade e você não cresce. Então, se todo profissional fosse um pouquinho empreendedor, a chance de a gente ter empresas mais competitivas vai aumentar consideravelmente e mais profissionais satisfeitos também. O Marcos Arboes tem mais uma pergunta para você. Mona Lisa, aqui em Natal já existem polos de industriais com startups sendo desenvolvidas, mas o que está faltando ainda para a nossa cidade, para o nosso estado, chegar ao patamar de ter um polo de startup como em Santa Catarina, que já é bem desenvolvido, já existe uma cultura bem maior? Acho que principalmente o apoio das instituições, para a gente ainda falta muito recurso financeiro. Um dos maiores problemas do nosso estado hoje é que a gente exporta muito talento. Então, o profissional que é formado aqui na UFRN, que ele é extremamente capacitado, ele acaba indo trabalhar na empresa de São Paulo, de Florianópolis, em Santa Catarina, como ele bem colocou, Rio Grande do Sul, até mesmo para outros países. E as nossas empresas, as nossas startups, elas precisam pegar investimento financeiro para os negócios deles irem para o próximo nível nos grandes centros, Sudeste e a região Sul do país. Então, para a gente ainda falta muito apoio de investidores
de pessoas que coloquem capital nível pré-seed, seed e venture capital, que são valores que podem chegar de 100 mil a 2 milhões, 3 milhões de reais. São vários os montantes, né, que podem ajudar uma startup a chegar no próximo nível. Então, falta muito ainda da gente ter esse perfil de investidor, de ter aceleradoras, que são empresas que injetam dinheiro, mas também uma metodologia para aceleração de startups, que ela consiga crescer, o que ia demorar 3 anos, em 6 meses. Então, essas instituições, a gente ainda está carente delas aqui no Estado. E quando chegar esses incentivos, acredito que com certeza vai melhorar muito e impulsionar o nosso ecossistema local e o nosso cenário econômico. O Checkmate está recebendo hoje a empreendedora e palestrante Mona Lisa Medeiros. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já a gente está de volta, não sai daí.